pessoas vencedoras aqui do nosso canal Sabendo Viver. Eu sou Sinara França, para você que não me conhece ainda, sou terapeuta e neste canal eu falo sobre transtorno de personalidade, narcisista e também psicopata. O tema do vídeo hoje é como que vive, como se sente um narcisista perverso, um psicopata, diariamente. E antes de eu começar a falar sobre este tema de hoje, eu quero lembrar vocês que aqui na descrição do vídeo estão todos os meus contatos para você que deseja fazer sessão de terapia. Está o link do curso Como Identificar um Narcisista. Você que quer aprender todo o comportamento, o agir e como se defender de uma pessoa narcisista. Aqui também está o link do cupom de desconto Mulheres20. Esse cupom de desconto está disponível a todos vocês durante todo o mês de março. Voltando ao tema de hoje, eu quero falar como se sente, né? Um narcisista perverso, um psicopata diariamente. O que se passa na mente, na vida, o que está ali acontecendo lá no fundo, no interior de uma pessoa com esse tipo de transtorno de personalidade. Primeiro ponto, um psicopata, ele precisa vestir máscaras o tempo todo. E essas máscaras é para que ele possa se adequar a toda a sociedade. Ele precisa fingir, até porque ele não tem interação, conexão com outro ser humano. Ele não consegue sentir as mesmas emoções que nós sentimos. Então isso vai se tornar muito cansativo e isso vai esgotar o psicopata. Mas ele precisa agir assim, porque se ele não veste essas máscaras, ele logo vai ser pego. Então ele precisa fingir o tempo todo. Porque veja bem, uma pessoa que ela precisa o tempo todo fingir. Ela não pode ser quem ela realmente é. Então isso requer um esforço tremendo. Isso requer essa pessoa, ela está sempre precisando criar, inventar, mentir, manipular. Porque você imagina uma pessoa ela ter que fingir, inventar o tempo todo uma pessoa que na verdade não é, para poder manter esse convívio com as pessoas na sociedade. Porque o psicopata, ele aprendeu que ele precisa seguir algumas regras para a sua própria sobrevivência. Ele tem consciência que se ele for o tempo todo o que ele é, o que ele deseja, o que ele quer tirar, o que ele quer aproveitar, ele sabe que isso não vai dar certo. Ele sabe que ele pode ser pego. Então ele precisa, sim, interagir na sociedade. Ele precisa trabalhar, ele precisa pagar suas contas, ele precisa manter um relacionamento fingido com alguém, sempre através de manipulação, através de o que você tem para me oferecer, mas enfim, ele precisa. Então é a todo momento, desde que acorda, enquanto ele está com alguém ou está falando com alguém numa rede social, ele vai fingir. Ele vai sempre montar um personagem. Então você imagina você acordar e a partir daquele momento você não pode ser você. Você sabe que você não consegue sentir o que você vê que as outras pessoas sentem. Claro que nem todos os psicopatas, eles vão ser pessoas que não trabalham. Claro que isso vai sempre entediar um psicopata. Ele não consegue entender que ele precisa ser submisso, ele tem que receber ordens. Mas alguns psicopatas são inteligentes, eles buscam sempre o quê? O mundo corporativo, eles buscam muito profissões no qual ele possa comandar, ele possa tirar vantagem, uma profissão no qual ele possa se impor contra
as pessoas, ter um certo poder e autoridade. Mas, enfim, esse psicopata ele vai precisar interagir na sociedade para que as pessoas não percebam realmente quem ele é. E um psicopata, antes de ser um psicopata adulto, ele vai ser um psicopata criança, adolescente. E isso fica muito mais difícil porque ele se percebe diferente das outras pessoas. Então ele não vai entender as pessoas, o comportamento, o agir, o respeitar os direitos. Da mesma forma que as pessoas também nunca vão conseguir se adequar a uma relação saudável, ter uma relação saudável com o psicopata. Então isso requer esforço, o observar, e ao longo do tempo, esse psicopata ele vai aprendendo como usar essas máscaras, com quem e qual lugar. E isso ele vai adquirindo ao longo da vida. Então, na vida adulta, isso fica muito mais fácil, fica uma forma até assim, mais natural, porque ele já sabe dominar muito mais toda essa situação. Mas o psicopata, ele vai passar por esse processo de dificuldade, a se adaptar, a entender que existem pessoas diferentes. Então, ele vai sempre procurar se aperfeiçoar na sua maldade, no seu controle, porque não é porque um psicopata ele consegue se adaptar na sociedade que quer dizer que o psicopata ele deixou de ser psicopata. Muitos psicopatas conseguem até manter uma vida até mais controlada, mas a perversidade, a manipulação, o ciúme obsessivo, a inveja, o ódio, esses momentos rompantes de muita raiva, de ódio, de querer comandar, subjugar, buscando o status, poder, a diversão, controlando a vida das pessoas, sentindo prazer na dor do outro. Isso aí faz parte do caráter de um psicopata, faz parte deste transtorno de personalidade. E claro, até esse psicopata ele se adequar a essas máscaras, ele saber lidar na sociedade, isso vai causar uma confusão, mas ele vai sempre buscar, sim, até o ponto que se torne muito mais normal para ele. E para ele conseguir ter uma vida muito mais fácil, ele vai ter que aprender durante toda a sua vida a se entender e também entender as outras pessoas. Porque é compreendendo também as outras pessoas que aí é onde que o psicopata ele vai saber usar a sua máscara, ele vai saber quem é a pessoa que ele quer usar, que ele quer abusar, que ele quer controlar, que ele quer tirar vantagem. Sempre. Só abrindo um parêntese, quando eu falei que o psicopata ele precisa se conhecer, não é necessariamente ele vai entender, eu sou um psicopata. Nem todos os psicopatas, até mesmo narcisistas, sabem que são o que são. Eles sabem que eles são diferentes. Eles sabem, por isso eu acabei de falar, eles precisam se conhecer, entender o seu agir e também compreender as pessoas que não são. Justamente para ele mirar, vestir as máscaras e começar aí do zero, vários personagens. Então não quer dizer que ele sabe que ele é um psicopata. Um psicopata ele vai saber que é um psicopata quando ele chegar ao conhecimento desse transtorno de personalidade. Da mesma forma, quando nós não sabíamos da existência de pessoas assim, da mesma forma um psicopata também. Então ele sabe que ele é diferente, ele sabe que as outras pessoas têm um comportamento diferente e ele vai observar o agir de cada pessoa para que ele possa usar da forma que for possível e melhor para ele, tá? Então, um psicopata, ele pode passar uma vida inteira sem saber que ele é psicopata, mas ele não vai deixar de ser e tudo que ele faz sabendo o que ele está fazendo. Tanto é que ele vai vestir máscaras, porque se ele não soubesse
do que ele faz, se ele não tivesse ali, entendesse que aquilo ali faz mal, que aquilo ali está errado, ele faria isso o tempo todo e não vestiria essas máscaras. Ele seria o tempo todo quem ele realmente é. Então ele sabe o que ele faz, está errado, só que não se importa. Mas ele vai escolher o lugar certinho e a quem, de que forma ele vai agir, tá bom? Outro fato que um psicopata ele precisa lidar diariamente é com o tédio. É esse vazio que nós chamamos vazio existencial. O psicopata ele sente essa necessidade, é como se tivesse um buraco dentro dele e a vida fica um tédio. Para um instante, tenta imaginar aquele dia que você está muito entediado, que nada tá bom, que você está buscando alguma coisa e você não sabe o que é, que tudo tá chato, tudo tá irritadiço, que você precisa fazer alguma coisa para movimentar uma adrenalina, para você sentir uma sensação boa. É assim que os psicopatas vivem. Isso é diariamente, sempre. Se eles não estão fazendo, executando algo, buscando o seu prazer, buscando algo satisfatório, buscando se distrair com alguma coisa, é como se ele estivesse vazio, nada acontece ali dentro. Então são essas emoções superficiais que faz um psicopata ele ter um grande tédio diariamente. E claro, por esse psicopata ele sentir esse tédio o tempo todo, precisando sempre se distrair, sentir prazer, eles vão em busca de algo. Então é onde que muitos se envolvem na vida do crime, passam a usar drogas, buscam lugares que eles possam se envolver de alguma forma até para camuflar, como lugares religiosos, seitas, ambientes aonde que eles possam também participar, mas claro, sempre com a intenção de tirar vantagem. Então eles precisam fazer algo, tá? Esse momento que você vê um psicopata quieto, né? Porque eu já convivi com um, eu via muito esse momento em que o psicopata ele ficava quieto. Vamos supor, passava-se o dia, porque eu tinha a minha vida ativa, eu trabalhava, então eu saía para trabalhar, voltava, tinha os afazeres de casa, tinha certos compromissos, né? Às vezes até mesmo relacionado ao trabalho. Já ele não gostava de muito trabalho. Ele trabalhava de tempos em tempos e era sempre entediado, não ficava em trabalho, porque aquilo ali para ele era um sufoco, ele não gostava de ser mandado, de receber ordens. Então ele sempre saía dizendo que alguém fez algo com ele, que alguém o perseguia. Então, assim, a maioria do tempo ele precisava estar fazendo alguma coisa. E o dia que ele estava em casa, que realmente não tinha nada demais para fazer, que ele caçava, vamos em tal lugar, vamos fazer alguma coisa, e era ali o tempo todo. Queria que eu estivesse ali ao lado dele, fazendo alguma coisa, como se realmente eu fosse o sangue para a sobrevivência dele. Então, tudo que ele queria para a vida dele, ele extraía de mim. Tudo que ele fazia tinha que ser comigo, tinha que estar ao meu lado. Até mesmo para assistir uma televisão, eu tinha que estar ali do lado. É uma necessidade de sugar, é como se não tivesse mesmo essa vida própria e dependesse o tempo todo de alguém para regular as emoções, para sugar ou para daqui a pouco do nada começar a discutir, inventar uma história, enfim. Então era assim que acontecia. E eu vi várias vezes ele em cima de uma cama, no canto. Era como se tivesse naquele momento do vazio existencial, né? Que é esse momento do tédio, onde não tem nada acontecendo à sua volta. Então eles se pegam no vazio, numa raiva, numa angústia, não sei, uma sensação assim. E eu falo porque eu presenciei.
Aí começa, tem que criar alguma coisa. Ah, eu tô com uma dor de cabeça. Ah, eu preciso fazer isso. Daqui a pouco queria, me chamava para fazer alguma coisa. É essa necessidade de movimento, de coisas acontecendo. Porque como eu gostava, né, como gosto, né, quando tenho a oportunidade de me deitar, assistir um filme, ficar tranquila, em paz comigo mesmo, descansar. Não, eles não conseguem isso. É uma loucura diária, aquilo dentro deles o tempo todo, como se tivesse assim, você precisa fazer alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa. Então, eu percebia muito isso. Era aquele momento de ficar sozinho, de não, nada está bom, e claro, quando chegava esse momento em que essa pessoa ficava assim, logo ele iria arranjar qualquer situação, qualquer motivo para acontecer uma briga, uma discussão, porque buscava coisas que não estavam acontecendo ou coisas do passado para brigar, para discutir, começar a inventar coisas, enfim. Eles precisam sair desse tédio, tá? Porque eles passam por esse momento. É por isso que precisam o tempo todo de pessoas. E justamente isso acontece, por quê? O psicopata, ele não tem essa ligação, apego emocional. Então tudo vira um tédio. Tudo vira um tédio. E facilmente ele vai se enjoar. Eles se enjoam facilmente das coisas. Justamente por esse tédio, por não estar acontecendo nada. Esse desapego acontece de uma forma muito fácil, muito rápida, justamente porque não tem essa interação, não tem esse elo afetivo. É nesse momento que um psicopata, ele pode enjoar de uma vítima. Quando aquela vítima já está cansada, tá? Já não está mais suportando o psicopata, ou ela não tem mais suprimento, ele já pode ter esgotado essa pessoa emocionalmente, financeiramente. Essa vítima já está despertando, já percebeu que esse psicopata, ele está tentando tirar vantagem. Ela não pode até não ter ainda chegado ao conhecimento que ele é um psicopata, mas ela já está percebendo que aquilo ali não está muito certo. Então ela já não está fornecendo, né, suprimento, não está fornecendo mais tudo que o psicopata quer. Então quando isso acontece, tá tudo assim muito calmo, quando tá tudo assim, sabe, que ele não tá conseguindo movimentar muita coisa, tirar muita coisa, é onde que ele vai enjoar. Aí ele corre e vai procurar outra vítima. Claro que durante todo o relacionamento ele vai continuar mantendo contato com as ex, tá? Mas é aquele momento do descarte, que ele, não, ela já não me dá mais nada, ou ele, lembrando a vocês que eu estou falando aqui de pessoas psicopatas, tá? Tudo que eu disser aqui se refere a homem e mulher. Eu falo ele porque eu sou mulher, tá bom? Então é o momento do descarte, que vai procurar outra pessoa porque não tem nada ali. E ele está entrando nesse tédio. E esse momento que o psicopata, ele entra nesse tédio intenso, é o momento do perigo, que se ele não tiver um certo controle, é justamente nesse momento que ele pode cometer barbaridades. Ele pode desde perturbar uma vítima, dizer que ela estava com alguém, que a comida que ela fez estava ruim, dar um empurrão na vítima, já partir para uma agressão, ou até mesmo acontecer o pior. Então esse momento do tédio intenso de um psicopata é o momento em que ele entra meio que em parafusos, porque ele precisa de adrenalina, ele precisa de algo acontecendo. São os momentos dos impulsos, tá? E ele precisa sair dessa situação o mais rápido possível. Então é o momento que ele sai de um lugar para o outro, é o momento que ele enjoa de um emprego, é o momento que ele dá um descarte,
Enfim, é o momento que o psicopata ele vai fazer algo totalmente diferente, porque aquele ambiente, aquela pessoa já se tornou um tédio, tá cansativo, e ele vai lá e precisa de algo diferente, adrenalina, suprimento, uma pessoa diferente, precisa renovar, porque sempre vai ser uma novidade. Então tudo que é uma novidade vai gerando suporte, suprimento a esse psicopata. Porque é uma característica do psicopata, como eu disse, pela própria frieza, é ele poder se controlar diante de acontecimentos que qualquer pessoa ela vai sair do sério. Ele pode controlar no momento de uma briga, de uma discussão, que ele percebe que ele vai tirar vantagem, que não é o momento para ele colocar a sua raiva para fora. Ele vai controlar muito bem. E uma pessoa normal não. Por ela ter seus sentimentos, suas emoções, ela vai acabar se apresentando de acordo com o que está acontecendo ali naquele momento. E o psicopata não. E o psicopata ele vai pensar, ele vai analisar, ele vai estudar todo o ambiente, todas as pessoas, para que ele possa tomar uma atitude de forma correta. Mas nem sempre o psicopata ele vai conseguir, tá? Ele vai conseguir controlar. E principalmente, se ele observar que aquele ambiente é propício para ele colocar tudo isso para fora, claro que ele vai agredir, ele vai ser muito mais impulsivo. Então a frieza faz parte, mas isso o psicopata ele vai adquirindo ao longo da vida. Como eu falei, é um processo desde criança, adolescência, da mesma forma que ele precisa aprender como se adaptar à sociedade, ele precisa saber o momento para usar as máscaras, como ele precisa agir com as pessoas para não ser pego, enfim. Da mesma forma, um psicopata ele também vai aprendendo a lidar com esses impulsos. Então, ao longo da vida, ele vai controlando, ele vai se adaptando aos ambientes e esses impulsos, eles conseguem controlar. Mas como eu falei, ele vai controlar no momento que ele não quer ser pego. E só quem vai ver esses impulsos de um psicopata é uma vítima. Ele vai estourar tudo que ele precisa colocar isso para fora, faz parte. Ele precisa o tempo todo, né, estar em movimento, ele precisa discutir, porque um psicopata, ele também é um narcisista. Nem todo narcisista vai ser um psicopata, mas um psicopata, ele é narcisista. Então ele também precisa de admiração, ele precisa ser visto. Claro que o psicopata, ele não tem tanto essa necessidade conforme o narcisista, porque ele busca o prazer, ele busca o status, o controle, mas ele precisa muito mais subjugar, humilhar, e o prazer, ele sente prazer quando você sofre. Esse é o gozo de um psicopata, a sua dor, o seu sofrimento, o seu lamentar, pedir súplicas, ver você suplicando, sofrendo, pedindo, pelo amor de Deus, é isso que dá o prazer ao psicopata. É aquela sensação de poder, de controle, de saber que ele está acima, que ele pode, que ele controla tudo e todos. E como eu falei lá no início, esse momento, um psicopata ele pode entrar para o mundo do crime, fazer algo que realmente para a sociedade é ilegal. E isso pode prejudicá-lo. Agora, sendo que o psicopata, ele vai pensar nesse momento, com a frieza dele, analisar o comportamento da sociedade. E ele não vai fazer tal feito, né, se envolver no mundo do crime, fazer mal a alguém. Não é porque ele está pensando na outra pessoa. Ele está fazendo isso por ele. Porque ele sabe que ele pode ser preso, ele pode ser pego. Então nunca é ligado a ajudar ao bem-estar porque está pensando na outra pessoa, porque eles não sentem empatia. Bom, se eu fizer isso aqui, eu já percebi que existe leis, isso aqui é errado, isso aqui se eu fizer vai dar ruim, então eu vou deixar de fazer para não me prejudicar.
mas não é porque eu quero ajudar, não é porque eu quero poupar alguém, tá? Então é sempre ligado a ele. E ao invés desse psicopata, ele buscar um autoconhecimento, ele querer melhorar, ele entender, conforme ele aprendeu a lidar na sociedade, saber que isso faz mal, ele entende. Se eu faço isso, isso vai fazer mal, porque quando eu faço isso de mal, me dá prazer, e eu sei que isso aqui está causando dor àquela pessoa. Ele sabe por quê? Porque é justamente toda a sociedade como um todo que ele percebe o que é correto e o que não é correto. Simplesmente ele não sente. Ele não se importa. Conforme nós que temos empatia, se você for ali e fizer um mal, machucar uma pessoa, aquilo acaba afetando você também. Ou se você faz no momento da raiva, você vai se arrepender. Psicopata, eles não sentem remorso do que eles fazem. Eles não se arrependem. Essa é a diferença. Então nada vai fazer diferença do que acontecer fora. Se é benefício, beleza, ele vai ficar ali para sugar. Agora, se não é benefício para ele pouco está se importando. Mas na verdade, o psicopata ele precisa estar fazendo alguma coisa. É esse vazio que eu falei com vocês, esse tédio, né, que se torna um vazio existencial, porque não consegue pensar, não consegue relaxar, não consegue sentir paz, não consegue ter uma alegria genuína, porque ele precisa fingir. E eu sei como é, gente, porque eu convivi com um. E uma das coisas que eu percebia, isso eu já percebia da época que eu estava com essa pessoa, essa adequação na sociedade. É o perceber que aquela pessoa ela não é assim, ela precisa se esforçar até para um movimento, para um sorriso, para conversar entre grupos. Isso eu percebia. Era como se aquela pessoa estivesse fazendo um esforço, não interagia. Eu já falei em outros vídeos aqui, aquela questão de você interagir, é justamente a empatia, sorrir, brincar, abraçar. Você se contagia, você contagia o outro ser humano. Ele não tinha isso. Então ele se esquivava, era aquele sorrisinho de canto, era tentando ser, tentando fazer parte daquilo tudo que eu vivia, que eu vivo, graças a Deus, com a minha família, com meus amigos. Ele não conseguia, então era sempre fora, não participava, ou até saía do ambiente, ia para outro ambiente, porque isso requer esgotar o psicopata. É um fingimento, é o imitar, querer ser igual, e eles não conseguem. Então é isso que eles vão fazendo, eles precisam disso para poder sentir, para poder ver algo acontecendo, porque não existe nada. Conforme nós sentimos essa interação, alegria, paz, passa longe, eles não sabem o que é isso. Alegria, paz, não sabem o que é isso. Ele sabe como tornar algum momento prazeroso, satisfatório para ele. Mas aquilo não fica por muito tempo. É só aquele momento que está acontecendo, porque logo em seguida entra o tédio. Logo em seguida, ele precisa de mais. Então, gente, essa é a vida de um psicopata, de um narcisista perverso, diariamente. É isso que um psicopata vive, diariamente, esse conflito, essa exaustão, essa busca por algo que eles não têm. Essa busca de suprimento, essa busca de abuso, de controle, de manipulação, para ter prazer, momentos de prazer. Porque a gente não é só prazer. A gente tem muito além de um prazer. E o psicopata, ele vive para satisfazer o prazer. Então, é assim que eles vivem, diariamente.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, compartilhem, divulguem sobre este assunto. Deixem aqui seus comentários. Vamos divulgar sobre este assunto que é muito importante, gente. Não deixem de divulgar. Muitas pessoas, elas só vão chegar a esse conhecimento sobre esse transtorno de personalidade através desses vídeos. Então é importante a gente divulgar, mas não somente chegar ao conhecimento, mas usar a sabedoria após chegar a este conhecimento. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva, tá bom? Acione aí o sininho que você vai estar recebendo todos os vídeos quando sair aqui, no momento que o YouTube divulgar, tá bom? Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.